Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal e vocês vão ver esse vídeo do Flamengo falando tudo sobre o time. Então se inscrevam, sigam, que você vai ter notícias todos os dias. Até a próxima e valeu. Fique com o vídeo. Valeu, pessoal. Dias de paz no Flamengo, comprados com a vitória de 3-2 sobre o Vasco no último fim de semana, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo inverteu a vantagem, agora tem ela no bolso. Precisa de um empate no próximo fim de semana, 18 horas no Maracanã. Competição. Para essa partida, o técnico Vitor Pereira ainda não sabe se vai poder contar com o Varela, o lateral direito uruguaio, para essa partida. Ele tem um problema no pubis, fez um tratamento nesta quinta-feira no Ninho do Urubu, ainda ali uma atividade de transição, trabalho à parte no gramado do CT, não tem presença confirmada. O Mateuzinho é carta fora do baralho, um trauma, uma fratura na tíbia esquerda, depois de uma pancada na partida contra o Vasco no último fim de semana, 3 meses fora, por exemplo. Então uma alternativa, caso o Varela também não possa jogar, é o Cebolinha ali como ala direito. O Davi Luiz, essa sim, uma boa notícia, zagueiro com trauma no joelho direito, ficou fora do primeiro jogo da semifinal, mas treinou com o grupo nesta quinta-feira no Ninho do Urubu. Então pode ser uma possibilidade de voltar já ao clássico no domingo no Maracanã. Em relação a mercado, o Flamengo de olho agora na lateral direita, perdeu o Mateuzinho por um bom tempo e o Varela com esses problemas. Além disso, o Uribe, o volante colombiano, Flamengo de olho nele, atualmente está no Porto. O Flamengo encaminha um acordo com o jogador, mas o Porto ainda faz uma força para mantê-lo na Europa por mais tempo. O contrato dele vai até o meio. Davi Luiz voltou a treinar com o grupo nessa quinta-feira. Ele estava se recuperando de um problema que ele teve no joelho. Então volta a treinar com o grupo. Hoje é quinta, vai ter sexta e sábado. A tendência é que fique à disposição para o jogo de domingo contra o Vasco. Felipe Luiz, reintegrado, também deve ir para o jogo contra o Vasco no domingo. Lembrando que Felipe Luiz ficou 46 dias se recuperando de um problema que ele teve no pé, na sola do pé. Algo que já incomoda o Felipe Luiz há muito tempo, uma espécie de problema crônico, mas está recuperado, treinou 100% com o grupo nessa quinta-feira, ontem também, quarta-feira, e a tendência é que seja relacionado. A questão é, Felipe Luiz vai jogar onde nesse time? Eu não vejo Felipe Luiz sendo ala, como Ayrton Lucas está sendo. Vai ser uma espécie de zagueiro pelo lado esquerdo? Quem sabe? Outra boa notícia para o técnico Vitor Pereira, o Wesley, lateral direito, que pode atuar como ala, treinou com o grupo nessa quinta-feira e pode ser relacionado. Ele não joga desde o dia 18 de fevereiro, ou seja, quase um mês, por conta de uma grave lesão muscular que ele sofreu de grau 2 na parte anterior da coxa. O Varela, é a notícia triste, não treinou com o grupo, vem fazendo tratamento em 2 períodos para tentar voltar o quanto antes, mas está se recuperando de um problema no pubis, mesmo problema que o Arrascaeta sofreu recentemente na última temporada, no caso, quando ficou muito tempo ali, visivelmente mal da parte física por conta desse problema no pubis. Pubis, inclusive, é uma parte que incomoda muitos atletas. Os atletas têm horror a essa lesão. Mateuzinho, você já sabe que volta só no segundo semestre. Pulgar corre contra o tempo para voltar em abril, ainda não é certo de voltar em abril, vai demorar a voltar ainda, ele sofreu uma lesão aí no 5º metatarso. Bruno Henrique em processo de recondicionamento físico. Pois é, então, sem Varela, Wesley, como dúvida se vai ser relacionado ou não, resta saber quem vai jogar na ala direita. Eu soube que o Everton Cebolinha é o favorito. E é isso, não é segredo para ninguém, porque o próprio Vitor Pereira já havia dito isso. Estava entre Matheus França e Everton Cebolinha. A tendência é que comece o Everton Cebolinha na ala direita. Vamos ver o que ele vai fazer na sexta e no sábado. Para finalizar nosso vídeo, vamos falar do jogador que está sendo pedido pela torcida do Flamengo nas redes sociais, rapaz. Hashtag sendo mais falada no Twitter. Dias no Flamengo. Mas quem é Dias? É o Fabrício Dias, jogador uruguaio, meia de 20 anos, está atualmente no Liverpool Montevideo, time do Uruguai. Ele é desse clube, na verdade. Disputou o Sul-Americano Sub-20 esse ano, 2023, fazendo 8 jogos, 5 gols. 2020 ele surgiu, cara, no elenco profissional. Cara, em 2020, a gente está em 2023, ou seja, com 17 anos ele surgiu no elenco profissional.
está se destacando. Eu, particularmente, sou fãzaço desse jogador. E por que a torcida do Flamengo puxou essa hashtag? Primeiro que é um jogador que caiu nas graças dos rubro-negros, pelas atuações que vem fazendo no time uruguaio. Segundo que aquela suposta lista do técnico Vitor Pereira, o nome do Fabrício Dias estava lá, vazado aí, que a gente comentou num vídeo recente. Pode ser isso também. Agora, se o Flamengo vai atrás ou não, é uma outra história. A gente não pode... Eu, Vene Casagrande, não posso dizer isso porque eu não tenho essa informação. O que eu tenho de informação, vocês já sabem, Matheus Uribe, nome que já foi comentado, nós confirmamos a informação do GE.com. De fato, o Flamengo fez uma proposta de 3 anos de contrato e aguarda agora uma resposta do staff do jogador para saber se ele vai aceitar ou não. Ele aceitando, ele se reapresenta após o término do contrato com o Porto, que vai até o meio do ano. Outro jogador que é o sonho da diretoria, sobretudo do Marcos Braz, que é um cara que gosta muito do futebol dele, é do Ângelo. Uma negociação extremamente difícil que se arrasta desde janeiro. Se vai ter a contratação ou não, é uma outra história enorme pelo Santos. Eu acho que já pensando numa saída para a Europa no meio do ano. A ver as cenas dos próximos capítulos dessa novela envolvendo o Ângelo. Everton Ribeiro, nossa, ele sobraria no meu time. Não, sobraria, mas assim, vamos lá. Para começo de conversa, o Flamengo joga com 3 zagueiros. Ou neste momento está jogando. Paulo Souza disse na entrevista coletiva que, aliás, tem coisa sobre o Cebolinha também, que vale a gente falar sobre lateral direito, dita na coletiva. Então isso implica a saída de alguém, que são mais zagueiros. Jogando com os alas, liberando mais os alas. O Mateuzinho teve muita liberdade no jogo de ontem, mas jogou mal. Quem poderia jogar como ala? O Everton Ribeiro? Jogar como ala pelo lado direito? Com o Alex Teixeira fungando no cangote dele? Não ia dar certo. Ora fazendo deslocamento para dentro, como foi no lance do segundo gol, com o Pedro Raul caindo pelo lado esquerdo. Então nessa posição já não rola, né? Ia botar ele aonde? Porque ele precisava de ter 2 homens ali para fazer o processo de saída de bola, porque os laterais estavam muito avançados. Então ia fazer o quê? Ia ser chamado de pardal se o Everton Ribeiro viesse buscar a bola onde o Vidal estava vindo buscar. Então ele não, assim, a configuração que ele estipulou, e não tem certo e errado. O Flamengo ganhou o jogo, poderia ter perdido o jogo ontem. Já falamos sobre isso, o Flamengo não fez uma grande partida, mas ganhou. Na configuração escolhida ali naquele momento, só comportaria, naquele contexto, ou Arrascaeta ou Everton Ribeiro. E aí, quando o Everton Ribeiro entra, aí sim com mais espaço, eu também não sei as condições físicas, eu não tenho informação sobre isso, sobre a condição física atual do Everton Ribeiro. Mas naquele momento do jogo, o Everton Ribeiro entrou muito bem. Seria uma grande partida dele se ele tivesse começado desde o início. Não foi assim quanto o Del Valle. Ele cansou, ele pregou. Aliás, o Everton Ribeiro vinha pregando com frequência nos segundos tempos, o rendimento dele fazendo assim. Então, quando a gente fala assim, os clubes brasileiros precisam pensar mais em reforçar o seu elenco, não necessariamente o time titular só. Foi o que o Raí falou sobre o Palmeiras, por exemplo. E aí a gente olha, um técnico coloca o Everton Ribeiro no banco para ter um time com mais liberdade no momento em que o Vasco saia mais e dava muito espaço, e a gente fala, paralice, entendeu? Então, acho que existem contextos. Para mim, o Everton Ribeiro seria titular desse time. Eu, Bernardo. Mas o cara sabe muito mais de futebol do que eu, né? Então, eu acho que existem situações de jogo. Esse time do Flamengo vai mudar, o torcedor do Flamengo vai, queira ou não, enquanto o Vitor Pereira estiver lá, vai ter que se acostumar com muitas mudanças de escalação, dependendo do adversário. E aí eu quero fazer um registro aqui em relação à Copa do Mundo, que é uma competição completamente diferente, mas a gente falou disso, a gente cansou de falar disso aqui sobre a seleção da Argentina como uma virtude naquele Mundial, como uma equipe que se adaptava aos seus adversários, como um técnico, Scaloni, que chega no jogo contra a Austrália, uma partida que não estava garantida, e faz um teste com 3 zagueiros, porque sabia que o próximo adversário era a Holanda, que é o time que jogava com 3 zagueiros, e entra com 3 zagueiros no jogo contra a Holanda. Então, assim, se na Copa do Mundo a gente fala, essa aqui é uma virtude da Argentina, eu acho que a coerência determina é muito forte, né? Mas aponta para um olhar para esse time, falar não tem nada demais se adaptar aos adversários. Eu continuo achando a única forma com o elenco que o Flamengo tem, você colocar no mesmo time Arrascaeta, Pedro e Gabigol num jogo grande, com 3 zagueiros. O resto pode tentar toda a numerologia que você imaginar,
não contempla. Vale lembrar que o Mateuzinho teve a fratura no pé e tem sido na tíbia e tem sido o ala, porque também o Varela está com pubalgia. O Varela está treinando em separado, é dúvida para a partida de domingo. Caso não tenha o Varela, é bem possível que não tenha, o Vitor Pereira pode colocar ou o Cebolinha de ala direito. Direita? Que é destro, né? Sim. Embora ele tenha atuado na esquerda e goste mais de jogar na esquerda, mas ele é destro. Ou, a gente já viu ala canhoto, mas eu não gosto, né? O Scarpa jogou às vezes, o Reinaldo jogou às vezes, mas é melhor destro no corredor. Ou colocar o Matheus França, que é destro, é forte, que fez o terceiro atacante no jogo no Fla-Flu. O fato é que o Flamengo vai jogar de novo com 3 zagueiros contra o Vasco. E se pro torcedor do Flamengo é uma heresia, pro Vitor Pereira talvez seja a solução. E é interessante notar que mesmo entre os 3 zagueiros ele tem mudado os nomes, né? O Léo Pereira, o Davi Luiz ainda não está disponível, mas é um cara que jogou muito tempo no sistema de 3 zagueiros na Inglaterra, por exemplo, né? Então ele pode se adaptar aí e tal. E acho que é claro que não cabe todo mundo, né? Então você tem uma vaga para Vidal ou Gerson, o Everton Ribeiro é um cara que nesse sistema vai ter uma certa dificuldade de jogar de início, talvez ele entre sempre, ou para mudar o sistema, ou quando o Flamengo está vencendo, para administrar um resultado e tudo mais, ele é o cara que sobra nesse 3-4-3 aí que está sendo, digamos, a solução das últimas partidas.